Oi, meu nome é Giovana, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo desse canal. Por aqui eu falo sobre estudos, produtividade e desenvolvimento pessoal. E hoje eu vim aqui falar com vocês sobre como criar e manter um hábito do jeito certo. É muito normal a gente começar o ano pensando em criar centenas de hábitos, só que não conseguir dar continuidade com nenhum deles por um longo período de tempo, ou porque não se adaptou, ou porque não se acostumou, ou porque não curtiu, ou porque não deu. Sempre acontece alguma coisa que faz com que a gente interrompa o hábito que a gente está tentando criar. Eu particularmente sempre sofri muito com isso, com relação a todas as áreas da minha vida, porque é muito complicado você sair do absoluto zero e ir para o seu desempenho máximo do nada. E esse é o maior erro que a gente comete. A gente sai do absoluto zero e quer pro nosso desempenho máximo de um dia pro outro. Eu vou dar aqui o exemplo de acordar cedo, porque é um dos hábitos que eu sei que as pessoas mais desistem de tentar implementar. Mas o que eu vou falar aqui pode se aplicar para qualquer área da sua vida. Seja estudo, pode ser academia, boa alimentação, não sei qual hábito que você quer criar. Mas vamos lá. O maior erro que a gente comete é tentar ser 8 ou 80. Então, quero acordar cedo. Sempre acordei meio-dia a minha vida inteira. E de um dia para o outro resolvo que eu quero acordar 5 horas da manhã todos os dias. Isso não vai me fazer bem. Eu não vou me acostumar. A chance de eu desistir, acho que no terceiro dia, é enorme. Porque por mais que você tenha uma motivação ali inicial, a motivação, ela não te mantém em nada. O que vai te manter é a disciplina. E se você não tiver disciplina, você não vai conseguir. E se você não está se sentindo confortável, muito difícil você ter disciplina. Então, o que a gente precisa entender quando a gente vai criar um hábito é que a gente precisa traçar um plano para aquele hábito, para chegar no hábito final. Você não pode acordar um belo dia e falar que quer acordar 5, 4 horas da manhã todos os dias e você vai ser produtivo e o seu cérebro vai entender que é para você ser produtivo e o seu dia vai ser maravilhoso. Até porque eu tenho algumas coisinhas sobre acordar cedo para ser super produtivo e eu tenho um vídeo sobre isso que eu acho que eu vou lançar semana que vem, que é sobre produtividade tóxica. Mas não é esse o tema do vídeo. Sendo assim, o jeito certo de você começar um hábito, de você implementar ele na sua vida, é você fazer isso de forma gradual. Pode parecer besteira o que eu tô falando, pode parecer que, nossa, mas aí desse jeito eu nunca vou conseguir chegar onde eu quero. Entenda que se você chegar onde você quer por uma semana, na semana consecutiva você não vai mais conseguir. Então é melhor você conseguir indo aos poucos e manter esse hábito pro resto da sua vida do que manter ele por uma semana isolada. Então eu tô pensando aqui no longo prazo. Então quando você vai criar um hábito na sua vida, você precisa pensar em maneiras de implementar aquele hábito na sua vida de forma gradual. Exemplo, acordar cedo. Eu sempre acordei meio-dia, sempre. Eu trabalho das 2 até as 10 horas da tarde. Então eu pensava, vou dormir a manhã inteira, porque é o meu tempo de descansar. Porém, quando eu decidi voltar a estudar, eu percebi que amanhã era um tempo muito grande que eu tava matando dormindo. Então eu decidi que eu iria acordar cedo. O problema é que eu decidi sair de meio-dia e ir para 6 horas. E isso não funcionou. Porque é um intervalo de tempo muito grande, são 6 horas que eu não vou dormir mais, do nada. Não foi algo que meu corpo se adaptou, não foi algo que eu me acostumei. O que você precisa entender quando você vai criar um hábito não é nem que você precisa se acostumar, é que o seu corpo precisa se adaptar àquilo que você está querendo colocar na mesa para ele fazer. E o seu corpo dormir 12 horas e de repente ele dormir só 6, do nada, não vai ser algo que você vai se acostumar. Meu cérebro ficava lento de manhã, eu não conseguia estudar de manhã, eu só voltava realmente quando dava tipo umas 10 horas da manhã. Então não tava funcionando. Aí eu comecei a ter algumas ideias, eu falei, bom, não tá funcionando, não tô conseguindo, vou desistir. Desisti por um tempinho, depois voltei. Só que eu voltei de uma maneira diferente. Tentei entender o porquê que não tava funcionando e foi aí que eu parei pra perceber que é meu corpo que não tá se adaptando a essa mudança que eu tô querendo colocar nele do nada. Então a melhor forma que eu tive de conseguir me acostumar com isso foi implementar um hábito de forma gradual. Então eu peguei como meta acordar 1 hora mais cedo por dia. Se você for estudar sobre implementação de hábito, no caso no livro O Poder do Hábito, ele sempre vai falar que um hábito na sua vida, ele leva cerca de 20 a 30 dias para ser implementado de maneira efetiva. Porque é como se ativasse uma parte do seu cérebro e ela entendesse que aquela dali vai ser a sua rotina continuamente. E aí já entra outro ponto muito difícil, que é, não existem finais de semana para hábitos implementados. Basicamente, não tem como eu querer implementar um hábito de acordar cedo
acordar cedo de segunda a sexta, sábado e domingo eu avacalhar. Por quê? Não vai ser algo linear, não vai ser algo contínuo. E para você manter um hábito, você precisa fazer aquela mesma coisa por pelo menos 21 dias consecutivos. Não é 21 dias e pausa pro sábado e pro domingo. Porque o seu corpo, ele não entende. Ele fica, poxa, você acordou cedo 5 dias, de repente você dormiu 12 horas 2 dias e agora a gente vai acordar cedo 6 horas de novo. O corpo, ele não assimila, ele não consegue entender. O seu corpo, ele é um pouquinho lerdo pra esse tipo de coisa, principalmente quando a gente quer fazer alguma coisa com ele. Então, o ideal é você realmente colocar de maneira gradual. Então, por exemplo, acordar cedo, acordar 1 hora mais cedo por 20 dias consecutivos, nada de pausa para final de semana. Deu os 20, 30 dias, você já vai estar confortável de estar acordando 1 hora mais cedo. E é quando você está confortável, é o momento de você fazer o quê? Vou acordar 1 hora mais cedo. Então, se antes eu acordava meio-dia, eu passei a acordar 11 horas. Me acostumei a acordar 11 horas, agora eu vou começar a acordar às 10. Fiquei 20, 30 dias direto acordando às 10. Agora eu vou acordar às 9. E assim vai. Obviamente, para isso você precisa ter disciplina. E para você ter disciplina, é só você entender que aquilo que você está fazendo é um trabalho. Geralmente, nós brasileiros, a gente tem o hábito de levar o trabalho muito mais a sério do que a nossa vida pessoal. Então, acho que a forma de você conseguir entender que você precisa levar a sua vida pessoal a sério é você levar ela como se fosse um trabalho também. Então você precisa entender que implementar aquele hábito, acordar 1 hora mais cedo, se alimentar melhor, começar a estudar, fazer uma academia, é como se fosse um trabalho. Então você precisa ter aquilo e levar aquilo com seriedade. O cérebro precisa entender isso e é dessa forma que você vai conseguir se manter disciplinado em meio àquele hábito que você criou. Porque motivação não vai te levar pra lugar nenhum. Não sei se alguém te falou, mas eu tô te falando. Me acostumei a acordar às 10. Coloquei 1 hora a mais. Vou começar a acordar às 9. Me acostumei a acordar às 9. Vou acordar às 8. E assim eu vou criando o hábito de acordar 1 hora mais cedo. Não vai ser algo que vai ser doloroso pro meu corpo. Não vai ser algo que vai ser difícil pra eu me acostumar. Vai ser algo que vai ser gradual e que eu vou conseguir manter no longo prazo. E é isso que importa, é manter no longo prazo. Essa idade que eu particularmente tô, que é os 20 e poucos anos, a gente tá meio perdido. Então a gente não sabe ao certo o que fazer, meu Deus, como que eu vou, meu Deus, e agora? Mas basicamente os 20 e poucos anos é um treinamento pros 30. Então você precisa entender que tudo que você tá fazendo aqui, você vai colher lá. Então eu quero muito colher eu acordando cedo aos 30. Eu quero muito colher eu me alimentando muito bem aos 30. Então, você precisa inserir os hábitos que você deseja de maneira gradual, porque se for 8 ou 80, seu corpo não se adapta, você não se adapta e, consequentemente, você desiste, você para. E não esquece que não existe final de semana para hábito. E essa é a maneira certa de você colocar um hábito na sua vida. E dessa forma, eu tenho certeza que você vai conseguir manter ele por muito tempo, por anos, se você quiser. Agora, se você quer algo mais imediato, aí eu já não sei te ajudar. Porque todas as vezes que eu tentei criar um hábito e inserir ele de forma imediata, eu sempre acabava despencando no meio do caminho porque eu não aguentava. Ou porque ficava muito puxado, ou porque eu ficava muito cansada, ou porque eu ficava indisposta. Porque o seu corpo e a sua mente, eles meio que não conversam muito bem. Tá, eles conversam bem, mas eu digo quando você sente vontade de fazer algo com você mesmo, muitas vezes a gente não consegue dar continuidade. Porque, como eu falei pra você, o que o nosso corpo quer e o que a nossa mente quer não conversa muito bem. Então, às vezes a gente quer acordar cedo, mas o nosso corpo quer dormir mais um pouco. E isso, obviamente, exige disciplina de você entender que é você que manda no seu corpo. E eu vou fazer porque eu quero. Mas também você precisa entender que o seu corpo, ele precisa de descanso e que não dá pra você inserir algo de uma hora pra outra. Tem que ser gradual pro seu corpo se acostumar e você não desistir no meio do caminho. Comida. Adoro falar de comida. Vamos supor que você quer pegar o hábito de parar de comer doce. Você não vai um dia comer doce pra caramba e no outro parar de comer do nada. Não vai, porque o seu corpo ele vai dar falta. Porque você comia sempre, de repente você não tá comendo mais. Você precisa fazer isso de maneira gradual. Vamos supor que você come 3 barras de chocolate por dia. E de repente você para de comer barra de chocolate. O seu corpo ele não vai entender nada. Consequentemente, ele vai começar a pedir chocolate igual um desgraçado. Você vai ceder e vai voltar a comer chocolate. E isso vai ser um hábito que vai ficar aqui, ó. Nunca vai sair disso. O jeito certo de você parar de comer chocolate é você parar de comer chocolate aos poucos. Então, se você comer 3 barras, você reduz para 2 barras. Se acostumou com 2 barras, você vai virar 1 barra de chocolate.
Se acostumou com uma barra de chocolate, você agora só vai comer meia barra. Se acostumou com meia barra, agora você só vai comer um quadradinho. Se acostumou com um quadradinho, agora dá pra você cortar. Tem que ser devagar, pro seu corpo ele se acostumar, para ele entrar na rotina. O nosso corpo ele vive de rotina. Se você quebra a rotina do nada, ele fica bugadão, cara, ele não entende nada. Então crie hábitos e crie um planejamento de como que você vai chegar nesse hábito, que no caso é seu objetivo final. E muito importante, nunca crie um hábito 80 se você ainda tá 8. Você tem que ir devagarzinho até chegar lá. Caso contrário, você não vai conseguir manter esse hábito e você vai se frustrar. E frustração nos torna uma pessoa muito horrível. A gente se sente o churume do lixo do nosso vizinho. Como por aqui eu sempre tento falar as coisas de uma forma real, eu sempre tento trazer os conteúdos e fazer você fazer as coisas que muitas pessoas colocam aqui na internet, que é super fácil de fazer, mas que na verdade não é, de uma forma mais real. E a forma real de você colocar um hábito na sua vida é devagarzinho, que devagarinho a gente chega lá. Acho que isso é tudo que eu precisava falar pra você. Se você tem alguma coisa pra acrescentar sobre esse vídeo, coloca aqui nos comentários. Se você tem uma opinião oposta, se você concorda, coloca aqui pra mim que a gente conversa. Não esquece de se inscrever aqui nesse canal que a gente tá crescendo, a gente tá quase chegando a 8 mil inscritos, tá? Tamo quase lá. Um beijo, até o próximo vídeo e tchau!